Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus, por esta manhã tão maravilhosa que o Senhor nos deu. Uma manhã irradiante, quando os raios do teu amor, como o sol da justiça, brilham em nossos corações, iluminando todo o nosso ser, toda a nossa alma, o nosso espírito, e as nossas veredas, Senhor, como está escrito na Tua palavra, Senhor. Nós agradecemos o Senhor por este momento tão especial aqui na Tua casa, em Tua presença, reunido com os irmãos, Senhor, para mais essa escola dominical nesta manhã. O Senhor tem nos dado saúde espiritual, saúde física, saúde mental, e por isso nós somos gratos ao Senhor, agradecidos, Senhor, por tudo isso, Senhor. Abençoe a todos nesta manhã, Senhor, os que estão aqui, os que não puderam estar aqui nesta manhã por algum motivo, o Senhor sabe melhor. Recompensa a todos, ó Pai. Os que estão também, igrejas e famílias que estão nos acompanhando através da internet, o Senhor abençoe a todos eles. Eu rogo as bênçãos do Senhor Jesus Cristo sobre cada um deles nesta manhã. Cura aqueles que estão doentes, enfermos nesta manhã, Senhor. Eu peço a cura e a libertação para cada um que se encontra, ó Deus, enfermo, doente nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Agora tome cada um de nós no domínio do Senhor Jesus e nos ajude através da Tua palavra. É a minha oração e eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, e graças a Deus. Bom dia, irmãos, com Jesus. Que Deus continue nos abençoando, irmãos. A escritura que nós vamos ler é em Juízes capítulo 6 e o versículo 11. Juízes capítulo 6 e versículo 11. Bom dia também para os irmãos que estão conosco pela transmissão. Um bom dia com Jesus. Que Deus vos abençoe, irmão. E junto vamos desfrutar das bênçãos de Deus, o qual Ele vai nos dar através da sua palavra nesta manhã. Meu desejo é que todos nós juntos desfrutamos dessas bênçãos e recebemos a edificação através da mensagem. Graças a Deus. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lago, ou no lagar, né, irmão? Para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Amém, irmão. Podeis assentar. Valoroso, né, irmão? Muito bem, irmãos. Graças a Deus, né? Nós estamos no melhor lugar nesta manhã que um ser humano possa estar. Para nós que somos salvos, nós cremos assim, sentimos assim. Para os que perecem, seria uma coisa, uma loucura dizer isso para eles, porque eles acham que o melhor lugar seria numa mesa, sentado numa mesa de cerveja, num evento esportivo, nos seus bailes e assim por diante. Mas para nós que somos salvos,
esse é o melhor lugar. Se nós não sentimos assim, dessa forma, então ainda não fomos salvos. Porque todos os salvos, irmãos, sente bem é na casa do Senhor, é na presença de Deus, é na comunhão com o Senhor Jesus. Todo salvo, estou falando dos salvos. Dos salvos. Então, os salvos é diferente. É diferente. Seu sentimento é diferente. Seu pensamento é diferente. Suas atitudes é diferente. Nosso comportamento é diferente. Nossos desejos são diferentes. Porque os nossos desejos estão ligados ao céu, à eternidade. Os desejos daqueles que não têm alcançado a salvação, que não são realmente cristãos, estão voltados para o pecado, para as coisas do mundo, para as diversões carnais, mundanas. Então as suas atitudes são diferentes, suas maneiras diferentes, seus apetites, né, irmãos, são diferentes. Mas quando o homem e a mulher encontram com Jesus Cristo, então muda o quadro da sua vida. Mudamos exatamente o rumo da nossa vida. Então, nós estamos no melhor lugar, graças a Deus. Você aí também pela internet, você está no melhor lugar diante do seu monitor, ouvindo a mensagem, congregando conosco através da internet, aí, nas igrejas, em casas, e que Deus possa nos ajudar mais uma vez nesta manhã, e que nós dê toda a atenção para Ele nesta manhã. E nós só vamos saber o valor de tudo isso, e o quanto valeu a pena nós empregar força aqui, no reino de Deus, é quando nós entrar na eternidade. E quando nós estivermos exatamente deixando esse corpo para estar com o Senhor, nos últimos momentos da nossa vida. Valeu a pena, o profeta chega a falar a mensagem do investimento, então valeu a pena nós investir em Jesus Cristo, investir na nossa alma, na nossa salvação. Agora, muitas vezes, quando o homem está na sua euforia, é novo, é jovem, na sua força, muita saúde, muitos deles não pensam assim, né? Não pensam assim, eles pensam mais nos seus prazeres carnais. Mas, quando nós chegarmos no final do caminho, nós vamos ver que valeu a pena fazer esse investimento e servir a Jesus Cristo, amar Ele acima de todas as coisas, servir a Ele, render todo o nosso ser, toda a nossa vida a Jesus Cristo. É nessa hora que vale a pena. Você faz um plano de saúde e você vai pagando, você olha assim, pensa assim, todo mês eu tenho que pagar tanto nesse plano de saúde. E eu estou sadio aí, nunca precisei ir ao médico e tudo mais, tenho saúde e tudo mais, eu nunca usei esse plano de saúde que eu venho pagando há muito tempo. Mas se a doença lhe atingir, então você vai passar a usar esse plano de saúde, então você vai ver que valeu a pena você vir pagando esse plano de saúde para a sua vida. Mesma coisa na eternidade, irmão. É a vida eterna, nosso esforço, nosso investimento na vida eterna em Jesus Cristo, na salvação da nossa alma. Então, naquele momento é que nós vamos ver que valeu a pena. Valeu a pena. Então, devemos servir a Deus na saúde, na doença, né, irmão? Em todos os momentos da nossa vida, em todas as fases da nossa vida, nós devemos servir a Deus e servir a Jesus Cristo com prazer e com alegria na nossa vida. Isso é muito bom, né, irmão? Ter essa sensação de prazer e de alegria de ser um crente em Jesus Cristo, de ser um cristão. Isso é muito bom. Isso é um bom sinal
na minha vida, na sua vida. Isso mostra que somos salvos, nós fomos salvos. Fomos redimidos por Cristo e temos vida eterna. E vivemos, como eu disse esses dias, a atmosfera celestial, mesmo ainda nós estando aqui nessa terra, vivendo nesse corpo. Então, nós vivemos essa atmosfera do outro lado da eternidade que está projetando alegria, gozo na nossa alma. E a alegria da salvação é algo tremendo, é algo poderoso. Quando nós temos a alegria da salvação, o gozo da salvação, isso nos dá coragem, nos anima. Então você não teme nem mesmo a morte, porque você tem a alegria, o prazer, o gozo da salvação. Eu vi um vídeo esses dias de uma garotinha que ela, segundo os médicos, o seu coração tinha parado e ela tinha morrido. E depois ela voltou à vida novamente e ela testemunhou do que viu do outro lado. Ela disse que ela viu Jesus com seus olhos como chama de fogo, como está escrito em Apocalipse, e que ele era tão lindo, tão bonito, né? E que ela estava num paraíso onde tinha muitas borboletas e muitas flores, e ela viu o seu pai lá, ou algo assim, ou um parente lá, e ela não queria voltar mais. Você vê que algo, coisa maravilhosa, né, irmãos? Então, Jesus Cristo, Ele é a vida nossa. Ele é que nos sustenta, irmão. Ele é a nossa vida eterna. Então, a gente, quando vivemos aqui, tendo essa alegria da salvação, esse gozo da salvação, isso, nós perdemos o medo de tudo. Você sabia disso, irmãos, que a gente perde o medo de tudo? Que a vida está segura. Glória a Deus, né? Sabendo que depois dessa vida nós temos a outra que é eterna. A nossa morada eterna, nosso corpo celestial que nos aguarda. Corpo celestial, depois corpo glorificado. Isso é lindo, isso é maravilhoso, né? Agora, Gideão, ele estava malhando trigo aqui, e toda vez que Israel colhia o seu trigo, o seu grão, vinham os midianitas e roubavam o trigo. Seus inimigos vinham para roubar o seu grão. E a palavra de Deus diz que Israel estava se empobrecendo cada dia, por causa dos seus inimigos que estavam no seu calcanhar, roubando toda a produção de Israel. Agora é assim, irmãos, parece que Deus permite certas coisas acontecer na vida nossa, na vida dos seus filhos, mas parece que Deus fica com os braços cruzados. Mas lembra-se de uma coisa, é por algum tempo. Deus está observando cada movimento da nossa vida. Cada movimento da minha vida, da sua vida, Deus está observando. E nós fazemos uma oração a Deus e colocamos esse assunto diante de Deus, e parece que a gente não tem a resposta de Deus no momento que a gente esperava, que a gente quer. Mas realmente Deus não está com seus braços cruzados. Ele tem recebido a minha oração, tem recebido a nossa oração, e no momento certo, na hora certa, Deus vai responder a minha e a sua oração. Foi o que aconteceu aqui. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezrita, né? E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas, que eles vinham e roubavam o trigo, os grãos de Israel.
Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Por que o Senhor deixa os medianitas vir e roubar os nossos grãos? E com isso Israel está se empobrecendo. Tem coisa que é assim. Acontece alguma coisa na nossa vida mesmo, né? Que desagradável, e nós olhamos assim, mas porque eu sou um crente, sou ofertante, sou um dizimista, vou à igreja, sirvo a Deus ao longo dos anos, e por que isso está acontecendo comigo? Isso não é motivo de nós se ofender, se escandalizar e se abater, irmão. Vamos continuar, vamos prosseguir, ou sem problema, ou com coisas agradáveis na nossa vida, ou com coisas desagradáveis que acontecem na nossa vida. Vamos continuar amando a Jesus e servindo a Ele. Vocês sabem disso, que Deus não esquece dos seus filhos. Ele diz em sua palavra que Ele escreveu os nossos nomes na palma das suas mãos. Ele cuida de nós, mesmo se a nossa mãe vier esquecer de nós como filho dela, diz a palavra de Deus: eu não esquecerei de vós, diz o Senhor dos Exércitos. E na palma das minhas mãos eu escrevi o teu nome, em outras palavras. Então Gideão falou: mas se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O Senhor permite os medianitas virem e saquear nossos grãos, né? Aí ele diz: e o que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas? Não é assim. Mombrano, o profeta de Deus, diz que muitas vezes Deus permite alguma coisa vir sobre nós como um teste, ou como um treinamento. É Deus nos treinando para uma batalha maior que está vindo pela frente. Vocês que são casados novos, têm filhos ou ainda não têm filhos, está começando a iniciar, né, irmão? Começou, né? Iniciou essa vida conjugal, vida familiar. Olha, sabe de uma coisa, irmão? Tem coisas que vai acontecer na vida de vocês. É para um treinamento, para uma experiência. Porque cada um tem que adquirir a sua própria experiência. O pregador ele tem que adquirir a sua experiência, o pai de família, a mãe de família, o rapaz, a moça. Todos nós estamos a caminho de adquirir experiência própria. Porque às vezes a experiência de outros, uma segunda pessoa, não serve para nós, não. Nós temos que ter a nossa própria experiência, para um treinamento. E é por isso que Deus permite algumas coisas virem sobre nós, é para um treinamento. Sabe como a águia, ela treina os seus filhotinhos. Quando está na hora de seus filhotinhos voar, tomar o voo e sair do ninho, então a águia vai lá e tira aquele forrinho do ninho e deixa naqueles galhos de espinhos ali, frepudos ali, né, irmãos? Tira o conforto, vamos dizer isso, dos seus filhotinhos. E eles se batem asa. Então a águia chega muitas vezes ali, pega um filhotinho daquele, com o seu bico, e tira do ninho e joga para cima. E ele desce aí, descambiado, descendo e tal. Quando ela vê que ele vai se arrebentar lá embaixo, ela tira um voo rasante mesmo, rasgante, é assim que fala, e vai lá e pega seu filhotinho. Torna a levar para cima de novo, coloca no ninho, depois começa a treinar, vai treinando. Porque está na hora dele sair do ninho.
adquirir sua experiência. E depois vai ensinar a pegar, né, os seus, vamos dizer assim, buscar seu próprio alimento, pegar a sua própria presa e vai por aí. Então Deus permite, irmão. Não é que Deus é mau, Deus é maravilhoso, Ele é amor, Ele é cheio de misericórdia, de compaixão, mas Ele treina os seus filhos. E muitas vezes tem coisas que você não gostaria que acontecesse com você, ou que estivesse acontecendo, mas Deus nos permite para um treinamento. Não é que Ele não me ama, não é que Ele não te ama. Deus permite para um treinamento, para uma batalha maior que ainda temos que enfrentar. Aí Ele vai treinando a nós em escala. Isso é bom. Vai dizer que, pastor, mas não. Deus permite. Então, quando estiver acontecendo alguma coisa desagradável na sua vida, na sua família, que você não gostaria que acontecesse, isso tudo é para o nosso bem. Pois a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O profeta fala, é Deus nos treinando. Isso é muito importante. Não se escandaliza com isso, não. Não desanima, não. Tem crente que já desanimou, já deixou os caminhos do Senhor, já saiu da comunhão e estão no mundo hoje. Falta de experiência. Adquirir essa experiência de aprofundar no amor divino, da oração, de ser persistente, perseverante e de entender realmente as coisas que são de Deus. Não, eu sou crente agora, estou livre de tudo isso. Tudo tem que usufruir bom na minha vida, todas as coisas têm que dar certo, na hora certa, na hora que eu desejo que dê certo, no meu tempo. Não é assim, não. Tem que ser, como eu sempre digo aqui, no tempo de Deus. Aí Deus entra com a sua providência e me socorre, te socorre, exatamente resolve o meu problema e o teu problema. E aquilo passa. E depois tudo dá certo. Tudo fica bom, tudo fica maravilhoso. Que você vai dizer, mas não é que passou mesmo, graças a Deus? Ai, então vai haver paz, né, irmãos? Bonância, como ali no mar. Jesus deitado ali na polpa do barco, dormindo, a Bíblia diz, e os discípulos, quando vê aquela grande tempestade ali no mar, então os discípulos ficaram com medo, se apavorou, começou a gritar, e foi lá e acordou Jesus, né, o mestre, disse, mestre, desperta, porque senão vamos perecer. E Jesus levantou, acalmou o mar e houve bonança, calmaria. E por que veio aquela tempestade? Exatamente, quase estava afundando o barco. Exatamente o barco onde Jesus estava. O barco onde Jesus estava com seus discípulos. Pois é. Não foi Deus que permitiu aquele mar se agitar, aquela tempestade ali no mar? Foi Deus que permitiu. Mas Jesus levantou no momento certo, na hora certa, repreendeu o vento e o mar acalmou e houve bonança. E eles viajaram tranquilo. Então a gente tem que entender, irmão, que a vida cristã é assim. A vida humanamente falando é assim, esse mundo é assim mesmo. Enquanto estivermos aqui é desse jeito. Agora quando nós entrarmos na eternidade vai ser diferente. Lá não vai haver tempestade, lá não vai haver enfermidade, lá não vai haver doenças, velhice, morte, ou morte. Lá não vai haver nada disso. Espinhos na carne, como nós temos aqui, lá não haverá nada disso. Mas enquanto estivermos aqui, vai haver, porque houve no tempo de Jesus, houve na era primitiva, e isso vem lá do Velho Testamento. Então nós não vai se ofender quando as coisas não estiverem ocorrendo bem, como você queria,
como eu queria que ocorresse na nossa vida. Nós temos que ter paciência com Deus. Calma, paciência, persistência. Ser persistente, ser perseverante nas horas difíceis que nós estivermos enfrentando na nossa vida. Parece que eu estou falando muito, né? Tem ainda mensagem para ler. Mas veja aqui, irmãos, vamos aqui mais um pouquinho. É o versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aí ele ficou animado, Gideão ficou animado, né, irmão? Glória a Deus. E ele diz: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Preste atenção, irmão, não é porque é o menor, aparentemente parece ser menor, é que é o mais fraco, não. Talvez o que aparentemente parece ser o menor é o mais forte. É aquilo que Paulo diz: quando eu estou fraco, então sou forte. Deus toma os fracos e faz forte. Deus toma os que não têm nenhuma capacidade e capacita. É assim que Deus trabalha. É exatamente naqueles que são fracos aos olhos do mundo. E o Senhor lhe diz: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Aí acabou, né? Isso ajudou Gideão, animou a Gideão. Só que, irmãos, aqui nós vemos Deus aqui falando com Gideão para fazer exatamente uma escolha, uma seleção para vencer os midianitas, como vocês sabem. Já leu bem, está familiarizado com essa história. Então tinha 32 homens de guerra selecionados na congregação de Israel, entre os maiorais de Israel. 32 homens, ou 32 mil. 32 mil. E Deus mandou selecionar homens entre esses 32 mil. De 32 mil voltou para 22 mil, não é isso? De 22 mil voltou para 10 mil. E de 10 mil, somente 300 foram tirados 10 mil, escolhido por Deus, e com esses 300 mil, ou com esses 300 homens, melhor dizendo, tirado entre 10 mil, Gideão venceu os seus inimigos, os midianitas. Isso é muito importante, como é que Deus faz. Para uma batalha maior, então Deus começa a selecionar. Deus tem aqueles que são cabeça. Vem do Velho Testamento, não adianta nós ignorar, porque é assim e sempre vai ser assim. Deus começa a selecionar homens exatamente para uma batalha maior. Eu fico pensando aqui, irmão, nesse pequeno ministério que Deus nos deu aqui. Até o momento, nós temos tido êxodo. Olho para os irmãos que trabalham aqui junto comigo na obra, e todos os membros, né, vamos dizer isso, não tem nenhum que fica de fora, para ajudar a gente a levar esta obra, esse ministério. E hoje nós temos esse ministério, como vocês sabem, que praticamente é quase conhecido em todo o país aqui do Brasil. Nós podemos ver isso e dizer não com exaltação, um espírito de exaltação,
Mas Deus tem nos dado, colocado em nossa mão esta obra para fazer, para realizar, que não é uma tarefa pequena. Não é uma tarefa pequena, é uma tarefa grande. Só que Deus tem nos dado aqui nesse ministério pessoas para estar ao nosso lado, nos ajudando, como também toda a região. Como nós vemos em Brejinho, nós temos irmãos ali auxiliando ali o ministério, Guanambi, e vai por aí. Mais famílias que nós temos, irmãos representando ali o ministério, então Claudiano, e vai, e mais congregações, o mesmo que tem uma família só ali, duas famílias, mas está representando o ministério, está orando por nós, por essa obra. Todos são contados, todos são contados. Aqui nós temos irmãos na câmara, temos na transmissão, temos no estocador, temos me auxiliando aqui no púlpito, o irmão Jeando, o irmão Wesley, e vai por aí, líder de cântico, e vai, outros trabalhando ali organizando o trabalho. Eu vejo no ranchão ali, não foi? Ó, o Marquinho, o Ricardo, estava ali pegando firme ali. E olha lá como é que tudo prontinho, esperando só o momento. Os irmãos que cantam aqui na frente, tudo isso faz parte do ministério. Os diáconos, tudo isso. Os membros que frequentam os cultos aqui, as nossas reuniões, tudo está contribuindo para esse ministério. Ir avante, prosseguir avante e alcançar almas para o reino de Deus e alimentar almas através da transmissão. Como está acontecendo aqui e aqui presente, né, irmão? No tabernáculo. Então, é um povo selecionado, que Deus está selecionando. Então, você tem valor. Todos nós temos valor. Que não tem nenhum que tem um valor maior do que o outro, não. Todos têm valor para Deus. Um ocupando uma parte, outro ocupando outra. É como o profeta fala daquele relógio que ele ganhou na Suíça. Tem peças maiores que são vistas, como o ponteiro que marca a hora, o minuto e o segundo. É visível, vocês veem lá, é visível. E tem pecinhas lá dentro daquele maquinário que não são vistos a olhos nus. Não são vistos. Mas está lá dentro, por mais pequenina que aquela pecinha está ali trabalhando para manter a hora certa. Manter o funcionamento do ponteiro que marca a hora, ponteiro que marca o minuto, do ponteiro que marca o segundo. Mas todos estão trabalhando ali em harmonia, dentro daquele maquinário, daquele relógio, para manter a hora certa. Se uma pecinha daquela vier a se corromper, então parar, então aquilo, todo o programa ali está marcando, daquele maquinário, daquele relógio ali, então vai danificar. Vocês estão vendo aí, irmão? Então Deus coloca membro no corpo dele para isso. Porque a obra não é minha, a obra não é nossa, a obra é de Jesus Cristo. E nós estamos numa batalha. Nós estamos numa caminhada, numa jornada. E nós temos que abrir os nossos olhos e ver que esta obra não é nossa, essa obra é dele. E um dia nós vamos entregar ela nas mãos de Jesus Cristo. E cada um de nós vai ter a nossa recompensa pela parte que nós contribuímos. Nós não atrasamos a hora. Nós não fizemos nada para atrasar a hora. Mas nós trabalhamos junto para que a obra não para e para que a hora melhor, o relógio marque essa hora exatamente certinha. Parece ser simples, né, irmão? O nosso linguajar, mas não é simples, não. Deus trabalha assim mesmo. Mas eu sei que todos nós estamos entendendo isso. Não estão entendendo?
Todos nós. Por mais um linguajar meio embaraçado da gente, mas todos nós estamos entendendo. As coisas de Deus não é complicada. É fácil de entender, irmãos. Glória a Deus. Deus não complica a sua mensagem, né? Deus quer que nós entendamos tudo. Glória a Deus. Mensagem do profeta o rei rejeitado, parágrafo 167. Tudo isso, irmãos, que nós fazemos aqui é para expandir o reino de Deus, alcançar mais vida, mais pessoas, levar avante a mensagem, porque a nossa recompensa é grande do outro lado. Então veja o parágrafo 167. Se eu pudesse construir além um bloco quadrado de 100 milhões de milhas de altura, aí ele diz assim, ó: assim é o amor perfeito. É o amor perfeito. Cada degrau nesta direção torna-se mais estreito, até chegarmos ao lugar que estamos agora. Nós iniciamos lá embaixo, lá no primeiro degrau, como ali você vê a estatura de homem perfeito. E hoje nós estamos numa posição mais elevada, mais alta. Você conhece aquele hino que fala que estamos no lugar alto e se eu cair eu vou me despedaçar? Então nós já estamos muito mais além do que quando nós começamos. Nós já recebemos muitos treinamentos, muitas batalhas difíceis nós já passamos e chegamos até aqui. Vocês, rapazes, vocês, moça, quantas batalhas travadas vocês, moças e rapazes, não têm passado ao longo das suas vidas e têm chegado até onde você chegou? Nós chegamos e até onde nós chegamos. Será que nós vamos jogar tudo isso de água abaixo? Vale a pena? Depois de tantos anos batalhando, vencendo batalhas, inimigos, renunciando nossos desejos, para chegar até onde nós cheguemos. Agora, será que nós vamos entregar tudo isso de graça para o inimigo? Não. Nós vamos continuar, vamos prosseguir, andar firme, lutando. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. É minha, é sua, pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos continuar. Olhar para trás, ver de onde nós saímos, ver o quanto nós andamos e olhar para frente e ver o quanto nós estamos perto de concluir, de terminar essa caminhada, essa jornada terrena. Não vale a pena nós voltarmos, entregar o inimigo ao pecado, aos prazeres carnais, mas lutar com garra, com fé, com coragem, com confiança em Deus, e saber o que nos aguarda do outro lado é maravilhoso, é grande demais. A nossa recompensa é grande. Não vale a pena se entregar os nossos membros ao pecado. O que mais Satanás quer é que nós entregamos. Mas nós não vamos entregar. Agora, olha aqui, irmãos. Então o profeta diz: cada degrau nesta direção torna-se mais estreito, até chegarmos ao lugar que estamos agora. É um lugar especial que Deus te colocou, que você chegou.
seria apenas uma sombra, e mesmo assim, irmão, seria apenas uma sombra. Ele fala de corrupção, essa pequena coisa que podemos perceber e sentir que há algo em algum lugar. Nós não sabemos o que é isso, mas há um desejo em nosso coração, uma sede por Deus, há um clamor na nossa alma por uma perfeição. Aí vem o profeta e diz, porque existe um lugar perfeito. Então a sua alma, o seu espírito, o nosso espírito, clama pela perfeição, porque há um lugar perfeito, melhor do que esse. Por mais perfeição que nós temos aqui, que nós tenta aperfeiçoar a nossa vida, há um clamor dentro de nós, queremos ser melhores cristãos, clamando constantemente por um lugar perfeito. Nós não conformamos com o tipo de vida que muitas vezes nós vivemos aqui, com este lugar, porque nós estamos clamando, desejoso, por um lugar que é perfeito. Está aqui, ó. Então essa pequena coisa que podemos perceber, sentir, há algo em algum lugar. Nós não sabemos o que é isso. Ó, meus preciosos amigos, meus amados, meus queridos do Evangelho, meus filhos gerados a Deus, ouça a mim como seu pastor. Vocês, eu queria que houvesse uma maneira de eu poder explicar isso a vocês. Mas é difícil. Cada um tem que sentir, tem que desejar, tem que ver. Eu não posso pegar o que está na minha mente, no meu coração, e colocar na mente de vocês, no coração de vocês. Isso é cada um de nós temos que adquirir essa experiência. É que temos que sentir, é que temos que ter esse espírito sensível para sentir, para desejar Deus, para ver o que nos aguarda do outro lado, para sentir a alegria da salvação, o gozo da salvação. É uma experiência individual. Então, o profeta diz, se houvesse uma maneira que eu pudesse explicar isso a vocês. Não há palavras, eu não conseguiria encontrá-las, nenhuma palavra. Mas se eu puder encontrar em nenhum lugar, melhor, não se pode encontrar em nenhum lugar. Porém, logo do outro lado deste último fôlego, há uma coisa mais gloriosa, que vocês já não há como explicar. É isso que mantém o cristão de pé. É isso que faz você vir à igreja. É quando você tem isso dentro de você. É isso que nos sustenta. É isso que faz nós vencer a Satanás, a não ceder para o pecado, para o inimigo. É quando isso está dentro de nós. Este gozo, esta alegria da salvação, esta revelação da eternidade. Quando você pode ver o outro lado através dos olhos da fé, de uma revelação profunda. Aí ninguém te barra. Você está focado. A sua visão é uma visão celestial. Não vai trocar nada, não vai trocar isso por nada nesse mundo. Não há como simplesmente, não consigo fazê-lo, ou explicar, passar isso a vocês como o profeta desejava. Mas seja o que você fizer, amigo, coloque tudo mais de um lado, quer dizer, o pecado, até que você receba o amor perfeito. E quando nós recebemos este amor perfeito, que é o amor divino, então nós passamos a amar ao Senhor Jesus Cristo acima de qualquer coisa. Nós passamos a ver o outro lado como algo de suma importância para nós.
há nada aqui tão importante quanto do outro lado da eternidade. Glória a Deus. A nossa mente está focada lá. A nossa visão está lá. Mas quando nós recebemos o amor perfeito, o amor divino, apesar que o amor perfeito, na totalidade, só do outro lado da eternidade. Lá é na totalidade. Mas nós já recebemos aqui também, né, irmãos? Glória a Jesus Cristo. O amor de Jesus Cristo. Então o profeta diz: chegue a um ponto em que você consiga amar todos, todo inimigo e tudo mais. Até quem é inimigo seu, você consegue amar. Isso aí é um sinal de que temos um amor divino. Amar só quem nos ama, nós não temos galardão. É amar quem nos odeia, aí você tem galardão. A prova do amor divino não é amar quem te ama. Não é amar quem te ama. A prova do amor divino é amar quem não te ama. É se compadecer de quem não compadece de você. Isso aí é cristianismo. É cristianismo. E é difícil, né, irmão? Mas só ama quem tem um amor divino. Quem não tem, não vai amar. Eu só amo quem me ama. Eu gosto de quem gosta de mim. Eu vou me compadecer de quem me compadece de mim. Quem não compadece de mim, eu vou empurrar ele ou ela para o buraco cada vez mais. Isso não é amor divino. Eu dou o troco de acordo com o dinheiro que eu receber, né? Se eu recebo amor, eu dou amor. Se eu recebo ódio, eu vou dar ódio. Não é assim, a vida cristã não é desse jeito, é diferente. É por isso que o cristão, ele não tem razão. Ele não deve ter razão, ele deve ter amor. Às vezes a pessoa totalmente errada contra você, contra a mim. Então você ama a pessoa, perdoa a pessoa e traga aquela pessoa para dentro do coração. Pastor, isso é difícil. Pois é. Quem ama, quem tem amor divino, faz isso de forma natural. Automaticamente. É difícil, pastor, mas para Deus tudo é possível, irmão. Quando o amor divino for derramado em nossos corações, em porções maior, nós vamos agir assim e ser assim de dentro para fora. Não da boca, mas de dentro para fora, de coração. Porque aquilo só, nós só tem recompensa de Deus se for de dentro para fora. Se nós apenas tentar enganar, não adianta, porque a recompensa não vem do homem, a recompensa vem de Deus. Então tem que ser sincero mesmo. Amar a quem vos persegue, disse Jesus. Só o amor divino faz isso. Amar quem está errado. Você amar quem está certo é fácil. Você tem que amar quem está errado. Alguém o pecou, alguém caiu lá, prostou. Então você ama a pessoa, ora pela pessoa, ajude a pessoa, traga a pessoa para dentro do coração. Não, vou empurrar para dentro mais do buraco. Ele se vira, ela vai se vira para lá. E muitas vezes nervoso, até com ódio no coração, né? A gente tem que amar, trazer aquela pessoa para dentro do coração, orar por ele, orar por ela. E se tiver uma oportunidade para trazer de volta para a casa do Senhor, faça isso. Agora, se a pessoa rejeita uma visita, 2 visitas, 3 vezes, 4 vezes e vai de um pastor, de você, aí fica um pouco difícil. Então você apenas ora pela pessoa. Espera o tempo de Deus tratar com a pessoa. Amor divino, Deus me encha, Deus nos encha deste amor divino, em porção maior. Porque é a única coisa que vai nos levar à presença de Jesus Cristo. Então, quando nós adquirimos, ele fala, quando você recebe o amor perfeito, chega ao ponto em que você
chegue ao ponto em que você consiga amar todo o inimigo e tudo mais. Aí é o parágrafo 169. Essa visita lá, para mim, me tornou um homem diferente. Quando ele foi lá, do outro lado da eternidade. Eu nunca posso ser o mesmo, irmão Branham. Quer dizer, a minha vida foi mudada. A minha vida foi mudada. Eu vi algo lá muito melhor do que aqui. Algo muito melhor. Quando eu penso naquele lugar onde eu estive, então nada aqui na terra é como ser nada para mim. Nada me embaraça mais aqui na terra. A minha visão está lá, focada lá, naquele lugar onde eu visitei, onde eu fui. E eu estou indo para lá. Glória a Jesus Cristo. Irmão, eu gosto de falar nessas coisas, isso me ajuda, eu sei que ajuda vocês também. Eu estou falando de um lugar para onde nós estamos indo, gente. Glória a Jesus Cristo, louvado seja Deus. Estou falando de um lugar para onde eu estou indo, onde nós estamos indo. Eu não estou indo, então você está indo para onde? Você não pensa que um dia você vai? Você tem 60 anos, 50 anos, 40 anos, 30 anos. Tem como você se tornar 15 anos de novo, voltar, regressar, ter uma contagem regressiva na sua idade? Diminuir seus anos de vida? Tem, irmãos? Atrasar a sua ida, a sua partida? Seu dia? Tem como? Você congelar? Não tem. Nós estamos indo para lá, então vamos falar de um lugar para onde nós estamos indo. Aleluia, e este lugar vale a pena falar, comentar sobre ele. Isso anima o crente. Isso faz nós levar a nossa visão lá, olhar para lá, para onde estamos indo. Louvado seja Deus, para a nossa casa, para o nosso lar eterno. Isso tira a tristeza de nós, tira as preocupações, as angústias muitas vezes, o medo. E nos coloca lá. Ó, você vai falando hoje, falando amanhã. Vai pensando hoje, pensando amanhã. Quando pensa que não, você entra. Nós entramos. Pastor, eu quero ficar aqui eu estou trabalhando, tem dinheiro. Olha, aqui tem isso e isso, você vai estar enganado. Você vai se surpreender quando você chegar lá do outro lado. Graças a Deus, né, irmão? Eu quero viver pensando nessas coisas. E quando nós pensamos nessas coisas, nós se tornamos pessoas diferentes, com uma visão mais diferente. Não é que você vai parar de trabalhar, não. Progredir, comprar carro, comprar uma casa, comprar um sítio, ganhar dinheiro. Não. Não é que isso vai parar você. Mas você sempre tem que estar ligado lá, do outro lado. É como eu sempre digo, é ter como se não tivesse. Paulo diz, possuindo como se não possuísse. Se o coração está ligado lá na eternidade, aí ele chega a dizer que os aviões estejam sacudindo, que os relâmpagos estejam brilhando, a terra pode sacudir, abalar, mas nós não somos daqui, nós somos do outro lado. Um dia vamos deixar esse corpo mesmo, de qualquer maneira. Pode haver guerra, pode não haver guerra, pode haver paz, mas um dia vamos deixar esse corpo aqui. De qualquer maneira, ou com terremoto, ou sem terremotos. Mas a nossa vida está escondida em Cristo Jesus, como está escrito na palavra de Deus. Nós estamos em descanso, em repouso, seguro. O nosso investimento foi feito. Aleluia. Então, que os aviões estejam sacudindo, que os relâmpagos estejam brilhando, que os espiões estejam
com a arma apontada para mim, seja o que for, não importa, vou prosseguir na batalha, pela graça de Deus, pois tem pregado o Evangelho a toda criatura e a todas as pessoas que eu posso, persuadindo-as a essa linda terra além. A esta linda terra além. Lá na frente. Se nós não alegrar com isso aqui, irmão, meu Deus do céu, nós estamos longe do outro lado. Nós amamos a nossa pátria, irmão, de onde nós viemos. Eu já vi baiano em São Paulo, nordestino, dizer: eu não tenho saudade da minha terra natal lá no norte, lá na Bahia, lá no Nordeste. Eu não tenho saudades. Eu estou com 30 anos que fui lá. Outros, depois que eu vim para aqui, encontrei pessoas em São Paulo assim: eu nunca mais voltei lá e nem tenho intenção de voltar. Não ama a sua pátria. Não ama o seu povo, sua gente. Perdeu o sentimento, até pela mãe, pelo pai, que muitos vai e nem volta para ver os pais e as mães, e a mãe mais. Perde o sentimento. Tem gente que perdeu o sentimento do céu, da eternidade. Não tem sentimento do céu, da eternidade. Não tem, não. Perdeu. Não sente mais a alegria da salvação, o gozo da salvação, o prazer, a satisfação de servir a Jesus Cristo. Não tem saudade do céu. Não tem. Parágrafo 121. Não sei como serão os meus dias. Ninguém sabe. Mas Deus sabe. Outro dia de manhãzinha, eu estava deitado na minha cama e havia adormecido e sonhei que José estava enfermo e que havia apanhado no colo, havia apanhado no colo para orar por ele. E quando acordei eu estava muito transtornado e eu disse: pois talvez José vá ficar enfermo. E vi passar diante de mim uma pequena sombra escura de cor, um tanto acastanhada, e parecia que era eu. E eu a observei, e atrás vinha alguém de branco, e era ele. E eu olhei para minha esposa para ver se ela estava acordada, para que eu pudesse mostrar a ela, para que ela pudesse ver a visão, porém ela estava dormindo. E eu disse: oh, perdoa-me, Senhor, porém tal tem sido a minha vida. Tu tens tido que me impelir a tudo o que tenho feito. Cada vez que algo sucedia, eu pensava que eras tu fazendo isto, e reconheço que era Satanás tentando me manter afastado disso. O que o diabo quer fazer, irmão, é tentar nos afastar disso aqui que nós estamos falando, da nossa visão da eternidade, de Cristo, da comunhão, da igreja, de pensar nessas coisas. O diabo tenta nos afastar disto. E eu disse: se tu pudesse somente me guiar. Enquanto eu olhava, eu via a mais bela face que já vi num homem. Ele estava na minha frente olhando para trás. Ele levantou sua mão e pegou a minha e começou a se mover nessa direção. A visão me deixou. No domingo passado de manhã eu havia acordado cedo, e isso foi no sábado, esta visão. Então, irmãos, essa visão vocês já sabem, a visão além da cortina do tempo, que o irmão Brana teve.
E ele disse: nunca mais eu fui o mesmo irmão Branham que eu era antes, depois da visão. Mudou a minha vida. Eu tive uma visão diferente desta vida aqui, da minha vida, das coisas concernentes a essa vida. Então eu passei a ter uma visão do céu, da eternidade, tudo o que ele me mostrou do outro lado. É lindo demais. Isso é maravilhoso demais. Eu acho que se cada pregador da mensagem pudesse sempre trazer essas linhas de mensagem para a igreja, ajudaria a igreja. Tiraria muitas besteiras da nossa mente e nos colocaria a nossa mente lá, no céu, na eternidade. Isso é importante, irmão. Quando nós pensamos do outro lado, nosso encontro com Jesus Cristo, nós estamos caminhando para lá. A cada dia que passa, nós estamos andando, caminhando para lá. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. É igual a mulher quando está gestante, aproximando os dias de dar à luz, ela está prestes a ver exatamente o que ela mais deseja ver: seu filho, o rosto do seu filho, seu bebê, receber o seu filho nos seus braços. Ela está ansiosa, desejosa, ela sonha com o seu bebê que está no seu ventre. Certo que temos dor de parto, contrações, mas aquilo para a mamãe não é nada, porque ela está com a visão focada no seu bebê. Quando ele nascer, quando ela tomar ele nos braços, olhar para a face dele, beijar, acariciar, é assim que é a vida do cristão. Essas dores de parto que nós passamos aqui, isso não é nada pela recompensa que nós vamos receber no final do caminho, do outro lado da eternidade. Então vamos continuar, vamos avançar, amando a Jesus, servindo a Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus Cristo, com a bênção da palavra do nosso Deus. Graças a Deus, essa é a palavra que Deus nos deu nesta manhã. E lembrando os irmãos, está chegando o nosso ranchão, né, irmão? Eu ia comentar no início, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui, dá tempo ainda, né? Está tudo preparadinho, irmão. A tenda já está armada lá, está tudo prontinho, instalação feita. Providencia ali uns 2 banheiros ali, não está muito bonitinho, mas dá para usar, é só para os homens, aqueles 2 banheiros. E das mulheres, das irmãs tem lá dentro de casa, vai ser reservado o banheiro de dentro de casa para as irmãs. E estamos aguardando aí. Os convidados estão de pé, até onde eu sei. Os pastores, irmãos, estamos aí. Vocês oram a favor desse evento. Porque o importante ali, irmão, é a presença de Jesus Cristo. É nós estar ali para ter um tempo maravilhoso, um tempo glorioso. Sentir o gozo da salvação. E com o gozo da salvação, vem as demais coisas. E tudo fica prazeroso, né? Tudo fica bom, fica. A presença de Jesus, a unção de Jesus. Você que vai cantar seu hino, apresentar seu hino, ou não sei se vai ter alguma peça lá, não sei. Eu vejo vocês ensaiando aqui ontem até tarde da noite. Isso é muito importante. Você está empregando exatamente suas forças, né, irmão? Dedicando para apresentar tudo isso para Jesus Cristo e para a bênção do povo que vai estar presente ali. Isso é importante. Então orem, por favor. Tem gente que não ora. Você já orou, irmão, em favor do ranchão? Pastor, vou ser sincero, eu não orei não. Pois é, você está errado. Não é um lugar que você vai participar? Não é o teu lugar também? Ué, Deus não preparou para você também não? Você é um visitante? Não, eu não sou, eu faço parte, eu sou crente da mensagem, eu creio nessa mensagem, eu sou crente em Jesus Cristo. Então você não é visitante. Você vai para participar, a colocar a mão também. Então você não é um visitante, você é um dos tais.
Não é um dos tais? Você não faz parte? Não, estou de fora. Então você não é crente? Você não é cristão? Você não está no mesmo grupo? Você não está no mesmo companheirismo? Então não, que negócio é esse? Você está do lado de fora então? Ou você está do lado de dentro? Quem está do lado de dentro, ora em favor do encontro, do ranchão, do evento, participa, louva, ora, está com a mão colocada também na obra. Então Deus te honra por isso, Deus te recompensa por isso. Estou um pouquinho meio gripado, mas a garganta meio raspando, perdoa aí. É assim, irmão, que se faz parte. Não, eu vou lá como um visitante, vou cruzar minhas mãos. Então você não é crente? Você não faz parte do mesmo povo? Do mesmo Deus? Da obra de Deus? Então Deus vai ver a nós dependendo da qualidade do nosso espírito. Como eu sempre falo aqui. Deus conhece você por dentro e por fora. Me conhece por dentro e por fora. Você está torcendo pela mesma causa? Empurrando na mesma direção? Então Deus vai te selar com bênção, Deus vai te abençoar. Deus vos abençoe. Eu creio que vai ser maravilhoso mesmo, né? Muita gente querendo vir e tal, mas é como eu falei, irmãos, nós não temos uma estrutura melhor para isso, não. Ao momento, para muita gente, melhor dizendo. Então é por isso que eu não lancei o convite, mais pessoas. E também esse encontro, esse evento é diferente de um encontro regional, como eu falei com alguns pastores, no encontro de jovem, Guanambi. Então não é um encontro regional, é um encontro é um evento local. Agora, lógico que a gente abre uma exceção, né? Para uns colegas mais próximos, vai, e alguns irmãos, graças a Deus. Mas quem sabe, o próximo ano, se nós estiver aqui ainda, nós vamos fazer diferente. Já falei com alguns irmãos. Nós vamos fazer diferente. Nós vamos abrir espaço para todas as pessoas que desejar vir, e nós vamos cobrar uma taxa. Uma taxa de R$50 por pessoa. A partir de 10 anos acima, vai pagar R$50 por 2 dias. Daria R$25 por dia. É 2 dias, então, R$25 por dia. R$25 é um prato de comida ali, uma alimentação ali. Nem um rodízio, um rodízio acho que é mais de R$37 mais ou menos, né? Um rodízio acho que é R$37. Agora você imagina, é um almoço ali na feira, R$25. E nós podemos fazer uma coisa melhor. É 2 dias, R$50, sai 25 por dia. E nós fazemos uma coisa melhor, uma alimentação mais balanceada e uma coisa bem mais, né? Aí vai ficar bom, não vai? É o nosso desejo. E dá um conforto aos irmãos melhor. Se assim Deus o confirmar, tudo está nas mãos dele. Tudo que nós for fazer, nós temos que orar e entregar nas mãos do Senhor e pedir a Deus a confirmação. Se Ele confirmar, então nós vamos chegar, né, irmão? Começando devagarzinho, é tudo para a glória dele e para a bênção do seu povo. Vamos nos colocar de pé. E vamos agradecer ao nosso Deus. Nosso Deus eterno. Eu levanto a minha mão junto com esta congregação, Senhor, os irmãos que estão pela transmissão, para agradecer ao Senhor por esse momento tão bom, tão maravilhoso aqui na Tua presença, Senhor. O Senhor nos ajudou nesta manhã através desta linha, desta mensagem, Senhor, desta pregação, ó Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Isso mostra o quanto o Senhor cuida de nós, ó Pai, nos levando à memória da eternidade, do céu, do outro lado da vida. Isto nos alegra, Senhor, essas coisas nos alegram, nos anima a continuar, nos anima a prosseguir, ó Deus. Dai-nos esse sentimento na alma, por Ti, ó Deus. Dai-nos um espírito sensível
que capta com facilidade a visão celestial. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa o culto logo mais tarde à noite, onde estaremos reunidos aqui, se o Senhor permitisse haver tempo, Senhor, ainda. Aqui nessa dimensão, estaremos reunidos aqui para mais um poderoso culto de louvor e pregação da palavra do Senhor. Sela com a tua bênção, Senhor, o próximo culto, a próxima reunião, ainda nesse dia, Senhor. Com as bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Também lembramos ainda do nosso evento na semana que vem, no final da semana que vem. Nós reentregamos mais uma vez nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Que o teu nome seja exaltado entre nós, entre o teu povo. Seja glorificado ali, naquelas reuniões que vamos ter ali. E que a presença do Senhor, a unção do Senhor, o anjo do Senhor Jesus Cristo, estejam ali presentes ali, Pai. Coroando de bênção. E que cada um desfrute, Senhor, da melhor maneira possível de Ti, das Tuas bênçãos. Abençoando aos irmãos que vão estar conosco, suas viagens, guarda de acidente, ó Deus, nas estradas, e que eles sejam, cada um de nós, recompensados, Senhor. Recebemos recompensa de Ti. Eu peço essas bênçãos. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus, e graças a Deus. Agora, irmão, despeça quem está ao seu lado, dizendo: Deus continue te abençoando até a próxima reunião, se o Senhor nos permitir. E lembrando também, irmão, rapidinho aqui, que parece que a gente está vendo aí que o próximo culto de sexta-feira de oração, a gente já vai fazer lá na roça, porque já tem pessoas dormindo lá na roça sexta-feira. Eu creio que o culto de oração, vamos ainda resolver esse assunto, possa ser na roça já. Aproveitar melhor aquela tenda lá, né? Graças a Deus. Bom dia com Jesus. Tens a paz, suave paz, em teu ser, uma paz que transforma ao viver. Essa paz que o mundo não pode dar, paz real, suave paz, só Jesus é quem pode oferecer. Tens o amor